Olá a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui na série Educação e Inclusão Social, uma parceria IFCE-CREAD, e estamos hoje com um convidado, o professor Francisco José Aquino, professor titular do IFCE, já foi professor da Unifor, hoje ele é professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, e agradecemos muito a presença dele e vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua história, as suas ações em projetos, entre outras coisas. Boa tarde, professor Aquino. Boa tarde. Professor Aquino, eu entendo que quando a gente vai falar sobre o Lattes, né, de alguém, incluindo o senhor, ele é tão extenso que a gente fica sem saber por onde começar. Mas eu sei que a sua história no IFCE é longa, né, de Sim. muitos anos. Eu acredito que há quase 3 décadas, 1990 e... Na verdade, assim, eu fui aluno da escola técnica, na época era Sim. escola técnica, né? E Antiga escola técnica. eu fiz o P0, né? Que era um curso preparatório para entrar na escola técnica. Mas o curso acontecia dentro da escola, fazia uma prova de seleção e eu fui aprovado e eu fiz o P0 então. Então eu conheço a escola desde a época do P0, isso em 1984. 84 já. Em 85 eu me tornei realmente aluno, né, do curso de técnico de telecomunicações, que começamos em 85, terminamos em 88. Né? Foram 4 anos de curso. O curso ao todo eram 4 anos. 3 de ensino médio com técnico e o último ano só a parte técnica mesmo. Sim. Aí ao final do terceiro ano você podia fazer vestibular. Né? Quando eu fiz o vestibular em 92, eu consegui passar para a engenharia elétrica na UFC e para a ciência da computação na UES. Aí eu tive até um pequeno dilema, né? Qual curso que eu vou fazer? Eu gostava dos dois. Aí eu acabei optando por engenharia elétrica, depois de um ano inteiro cursando os dois cursos, optei por fazer engenharia elétrica. Durante 2 anos, quando terminei o curso de engenharia elétrica, eu trabalhei como engenheiro na empresa, fiz concurso para, ainda era escola técnica, em 94 eu entrei como professor, né, da escola técnica. Aí eu fui professor do curso de técnico em telecomunicações, né? Telecomunicações. Que era só curso técnico na época. Então, eu comecei como professor do curso técnico e depois eu fiz o mestrado, né? Pude me afastar para fazer o mestrado em 97, 98, 1997, 98 eu fiz o mestrado em engenharia elétrica na Universidade de Santa Catarina. Retornei, né? Aí nesse retorno a escola técnica virou Cefet, a gente teve o curso de tecnologia e telemática, e nesse período também, em 2000 a 2003, eu fui também professor da Unifor. Né? Foi um período interessante, né? Ficou um pouco, como na Unifor era de manhã as aulas, e as minhas aulas na escola eram à tarde e à noite, então deu para conciliar sem nenhum problema durante algum tempo. E em 2004 eu fui para o doutorado, né? Voltei e retornei novamente para Santa Catarina, em Florianópolis, e fiz o doutorado em engenharia elétrica, né, com ênfase em processamento digital de sinais. Em 2008 eu terminei o doutorado, retornei, né, à escola técnica e a gente ficou durante algum tempo tentando aprovar um mestrado na área de engenharia elétrica, né, engenharia elétrica, telecomunicações. Então a gente ficou, digamos assim, batendo na trave durante algum tempo e aí depois a gente conseguiu a aprovação do nosso mestrado, que foi um dos primeiros mestrados. Né? Já existia um mestrado do pessoal de meio ambiente, né? E aí o nosso mestrado em engenharia de tela foi, eu acho que o segundo mestrado lá no campus Fortaleza. E aí a gente conseguiu fazer esse mestrado funcionar e está funcionando desde 2013. Né? Eu sou professor também nesse programa de mestrado. Aí depois eu tive, depois do doutorado, eu tive vários alunos de iniciação científica, né? Os alunos do mestrado. Em 2017 nós conseguimos em rede aprovar o ProfEPT, né? Que você foi aluno inclusive, e eu estou nos 2 programas, né? Desde 2017. E também agora temos doutorado, né? O Renoem, que está em funcionamento há 1 ano, né? Aqui no campus Fortaleza há 1 ano que está em funcionamento. Aí eu estou atuando nos 2 mestrados e no Renoem também como professor. E nesse momento eu estou sendo conduzido a ser coordenador do ProfEPT, né?
a unidade local aqui de Fortaleza. Muito bom. O professor está atuando atualmente em quantos projetos? O senhor tinha falado que apenas um no momento. Assim, terminando um projeto e começando outro, né? Então, nesse momento eu estou num projeto, dois projetos, né? Um bem relacionado ao mestrado e o outro é uma iniciativa junto com o Instituto Iracema, né? Nesse com o Instituto Iracema, é um projeto para uma roupa que a pessoa veste e fica fazendo monitoramento de sinais vitais, né? Temperatura, batimento cardíaco, respiração, que são pacientes que podem estar com algum problema de saúde que ficam acamados em casa, né? Tem alguma doença crônica que não necessita ir para um hospital, mas tem que ter assistência em casa. Então, fica coletando os dados do paciente e transmitindo esses dados para o médico. Então, se o médico perceber que tem algum problema, alguma situação, aí pode acionar a emergência, né, para ir buscar esse paciente. Então, eu estou trabalhando nesse projeto atualmente, né, com a coleta de dados, né, a parte de processamento de sinal desse paciente. Um outro projeto está relacionado ao mestrado, ao ProfEPT, que é com o professor Anaxagos, que ele é aluno nosso do ProfEPT. Ele tem um projeto bem interessante, que é um Reglete para cegos, né, um Reglete digital para cegos, para ajudar no letramento de cegos de forma digital. O cego ele tem que aprender o braille, né? Então isso é uma forma de aprender o braille e que uma pessoa que tem visão, né, que enxerga, ele consegue também acompanhar e pode ajudar na alfabetização em braille de uma pessoa que tem deficiência visual. Então esse projeto está rodando agora com o professor Anaxagos como aluno, né, do mestrado, e a gente espera ter um produto já tem até o produto, né, que fique tudo concluído até a metade do próximo ano. Em julho, agosto de 2023, nós teremos um produto relacionado a isso, né, que é de inclusão digital, né, que é para ajudar as pessoas cegas a aprenderem braille de forma digital e que isso ajuda as pessoas que não dominam braille a participar do processo também. Isso também é uma educação de inclusão social, sim, né? Sim. A gente tem essa ideia, né, que principalmente no ProfEPT, que é o mestrado profissional, que os nossos produtos, né, que os alunos vão gerar, eles têm um impacto social imediato, né? Que você tenha um retorno para a sociedade logo após o aluno estar concluindo o mestrado, já está dando um resultado positivo de retorno para a sociedade. De retorno para a sociedade. Professor, eu sei que eu sou uma pessoa apaixonada pelo xadrez. Nos fale um pouco sobre isso. Eu aprendi a jogar xadrez com um primo meu quando eu era criança, né? Tinha acho que uns 11 anos de idade. Aí, na época que eu entrei na escola técnica, né, tinha um GTEC na época, que eram jogos estudantis, né? E uma das modalidades era o xadrez. Aí eu participei da equipe de xadrez. No primeiro ano eu tentei participar, não consegui, né? Eu não estava no nível dos meus colegas, né? No segundo ano eu consegui entrar na equipe e eu fui o reserva da equipe. Mas, reserva, né? Foi o reserva. Mas foi uma equipe muito boa, que nós conseguimos medalha de ouro. Eu como reserva, né, ajudando a equipe. Quando faltava algum jogador, eu jogava no lugar dele e todas as partidas que eu joguei, consegui vencer. E foi assim durante 3 anos. Nos 3 anos que eu participei do GTEC, eu fui sempre o reserva da equipe. Mas nas 3 vezes a nossa equipe foi medalha de ouro. Então, foi uma boa participação. Na época da faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, tinha também na época, na UFC, os jogos de xadrez, né? E eu consegui ser o melhor estreante na época, né? Então, mas assim, eu nunca estudei xadrez para ser um profissional de xadrez. O xadrez, para você aprender a jogar, é fácil. Você aprende as regras, você aprende a jogar. Mas para você jogar no nível de profissional, de um mestre internacional, aí requer muito estudo, muita dedicação. Aí eu tinha que fazer uma opção. Ou eu estudava xadrez, ou eu estudava para a faculdade, para as aulas, para ser professor. Então, a minha opção foi mais profissional nesse sentido. Então, o xadrez eu jogo muito hoje pela internet. Já participei de vários torneios presenciais. Eu ajudei a ter alguns torneios presenciais no Instituto Federal, né? A gente juntava jogadores, né? Conseguia as mesas, tudo. A gente teve vários torneios que a gente ajudou a organizar no Instituto Federal, né?
Às vezes tinha torneios com 40 pessoas, né? Alguns servidores nossos, alguns professores do campus Fortaleza, mas a maioria era jogadores de fora que eram, digamos assim, convidados a participar do evento, né? Foram vários torneios que ou eu participei ou eu ajudei como organizador do evento. Mas aí, com a pandemia, acabou parando, né? Aí eu deixei um pouquinho de lado. Eu jogo hoje basicamente pela internet, né? Quando dá um tempinho vago entre uma aula e outra, aí jogo uma partida de xadrez pela internet. E o xadrez ele é uma forma também de desenvolver o raciocínio, o foco, a concentração, a atenção. É uma atividade muito boa para as crianças, né? Você aprende a fazer planejamento, você aprende a vencer e a perder, né? No xadrez, quando você perde uma partida, você não pode ficar com raiva do adversário, não. Você pode ficar com raiva de você mesmo porque você errou alguma coisa. Mas você, ao final da partida, você é, digamos assim, convidado a cumprimentar o seu adversário que lhe venceu, né? E é interessante que no xadrez, você acaba fazendo amizade, criando um grupo, um vínculo com aquelas pessoas que jogam. E raramente, é muito difícil você ter um jogador que tenha alguma inimizade com outro jogador, né? Geralmente são todos tratados muito bem, eles se conhecem, né? Então é um esporte também, né? É um esporte, digamos, mais intelectual, mas é também um esporte. E aí, se você quer jogar no nível profissional, você tem que cuidar, inclusive, da sua saúde física para poder ser um bom jogador de xadrez. Professor Aquino, nos fale um pouco sobre a sua atuação dentro do IFCE hoje. E o senhor está dando aula em quantos cursos? Bom, eu já dei também aula para os cursos técnicos, né? Especialmente na época de escola técnica, depois que eu voltei do mestrado também, mas a minha atuação hoje está basicamente concentrada nos cursos de engenharia de computação, que eu tenho uma disciplina de sistemas lineares, engenharia de telecomunicações, que eu tenho a disciplina de princípio de comunicação digital, no tecnólogo em telemática, eu estou com as turmas de vou entrar estou com a turma de monografia, né, ajudando os alunos a concluir um curso com a monografia, e também já dei bastante aula de metodologia científica, do tecnólogo, tecnólogo em telemática. E assim, já dei outras disciplinas também, né, disciplina de eletrônica, também estou com aula de eletrônica de laboratório, que na verdade quando eu entrei como professor, foi mais para a aula de eletricidade e eletrônica, né? Aí depois eu fui migrando e pegando outras áreas também, outras disciplinas. Então hoje eu estou como professor da computação, de engenharia de telecomunicações, tecnólogo em telemática, e isso na graduação. Aí na pós-graduação estou com mestrado de engenharia de telecomunicações, o ProfEPT, e o Renoin, também estou colaborando no Renoin. Nas aulas do doutorado. Sim. Professor, como o senhor vê a, a essência do IFCE hoje? Tá? Como está a sua percepção do trabalho do IFCE, da comunidade, com a Pró-Reitoria de Extensão, na sua forma de trabalhar os cursos que são oferecidos, a estrutura do IFCE, né? Assim, eu conheço basicamente o campus Fortaleza, né? Eu não conheço muito os outros campos. Mas assim, nós temos sempre a preocupação de ofertar um curso com a melhor qualidade possível, né? Tendo os laboratórios funcionando, tendo os professores efetivamente participando das suas aulas, né? Para dar um retorno para a comunidade, né? E assim, nós temos uma estrutura que eu considero boa, né? Não é excelente, mas atende a nossa necessidade. E cresceu muito, né? Da época de escola técnica para agora, cresceu muito, né? Foram vários cursos a mais, né? Os cursos técnicos continuam existindo, né? Mas só que nós temos as graduações, a pós-graduação, mestrado, então está bem diversificado. Então hoje você pode fazer só ensino, né? Temos professores que querem ficar atuando somente com ensino, tem professores que fazem ensino e extensão também, tem professores que fazem ensino e pesquisa, né? que é o meu caso, né? Eu fico na graduação, na pós-graduação e também na parte de pesquisa e orientação. E extensão atuo bem menos, né? Eu não atuo muito na extensão, mas nós temos o diretor de extensão, nós temos o NABI, então tem vários setores, né, que tem a parte de inclusão social também rodando, né, no campus. Professor Aquino, qual a sua percepção
sobre a saúde mental, né, neste tempo de pós-pandemia, porque após a pandemia ainda há alguns resquícios de ondas, né, temores de ondas. Então é como se ainda tivesse temeroso, né, a população, a nossa sociedade temerosa com relação ainda a outras ondas. Mas na pandemia houve afetações, né? A pandemia afetou a Sim. sociedade na sua psique, na sua saúde mental. O senhor, como professor, deve perceber que os estudantes que frequentam o IFCE foram afetados por isso. Como o senhor percebe esse momento da nossa sociedade depois da pandemia? Bom, nós estamos voltando ao normal, né? A pandemia já está mais ou menos sob controle, né? Estamos voltando ao normal. Mas assim, a gente sentiu um prejuízo muito grande em termos didático, né? Os alunos demoraram, os professores também demoraram um pouco a entrar no ritmo de conseguir ter as aulas remotas funcionando. Teve aquela parte de preparar o material, né? Foi um ensino remoto emergencial que a gente chama. Isso aí trouxe algum prejuízo aos alunos, né? Eu sei que teve alguns alunos, especialmente no ensino médio, que tiveram mais dificuldade ainda em acompanhar disciplinas como matemática, por exemplo, né? Então, isso aí acarretou um prejuízo aos alunos, né? Um prejuízo em termos de ensino, de educação. Com certeza eles tiveram algum prejuízo que a gente está revertendo agora. Só que essas consequências vão ainda durar um bom tempo, né? Assim, a gente notou também um pouco mais de ansiedade dos alunos, né? Ou eles tinham mais dificuldade em ser mais perseverantes e concluir o curso. Porque assim, você tem que ter uma boa saúde física e mental para levar um curso de graduação até o final. Se você não tiver saúde física, saúde mental, uma certa tranquilidade em casa, é muito difícil você conseguir dar conta de um curso de graduação que é muito puxado, né? Isso também vale para os cursos técnicos, né? Eu falo especificamente de graduação porque é onde eu estou atuando. No mestrado, o impacto foi um pouco menor. Os alunos são mais independentes, então o que eles fizeram foi o quê? Em vez de fazer uma pesquisa mais experimental, eles fizeram uma pesquisa mais no computador, mais de simulação. Trocaram um pouco as ferramentas. Aí, na pós-graduação, o impacto da pandemia foi menor, na minha percepção. Mas nos cursos de graduação a gente nota isso. E após o retorno às aulas presenciais, a gente percebe também que os alunos estão com mais dificuldade em acompanhar as aulas, né? Eles não têm mais aquela perseverança toda que tinham antes. Eles estão com mais dificuldade. Eu acho que isso é um momento que vai demorar um pouco a passar. Então, até voltar ao normal, ao que era em 2019, talvez demore ainda mais uns 2 anos para realmente normalizar. Normalizar como E antes. assim, essa parte de ansiedade é uma coisa que você tem que aprender a controlar, né? Nem todo mundo consegue controlar a sua ansiedade, né? Às vezes você fica preocupado, nervoso e, então essa prova eu não vou fazer, desiste, abandona. Ou a gente vê muito, nas engenharias também acontece muito o seguinte, não é bem ansiedade, é uma troca de valor, digamos assim. Ele consegue uma atividade remunerada, um trabalho, e aí começa a se dedicar muito ao trabalho e deixa os estudos de lado, né? E nas engenharias, como tem atividades remotas acontecendo também, então ele vai fazer a atividade dele que é remota, né? Só que aí sobra menos tempo para estudar. Então isso é uma dificuldade que nós temos na engenharia, né? Os alunos às vezes não conseguem ter aquela dedicação toda. É um aluno que tem um potencial para ser um aluno muito bom, mas ele está fazendo uma outra atividade e aí não sobra tempo para estudar. A gente nota muito isso também. Ele tem uma necessidade econômica para Sim, suprir e tem dificuldade de manter tanto o estudo como a sua parte profissional. sim. Então, isso é uma realidade que nós vemos muito nos cursos de engenharia, né? Ele consegue um estágio, consegue um trabalho já remunerado, e aí começa a se dedicar menos tempo à graduação, e em alguns casos até não termina a graduação dele, deixa o diploma de lado, abandona o curso praticamente, E e, vai procurar exercer o seu lado profissional no é, mercado. aí alguns acabam tendo que retornar para a universidade para conseguir o diploma, né? Mas muitos deles acabam deixando o curso pela metade. Professor Aquino, o senhor diria que a pandemia ela redirecionou os esforços de muitos cursos, repensando a atuação no mercado de trabalho?
Não sei, porque assim, a gente acabou voltando. Bom, com certeza, Novas as novas tecnologias. tecnologias, a parte de trabalho remoto, à distância, as empresas começaram a adotar e viram que gera uma economia até para elas, né? Você não Uhum. precisa ter uma sala com 10 pessoas trabalhando para gerar o produto. Ela pode ter uma parte desse pessoal remoto e remoto talvez até 100% do tempo. Então, isso aí mudou um pouco as empresas, né? Mas a tendência é que a gente acabe voltando ao trabalho mais presencial mesmo, aos níveis que existiam antes, né? Mas tendo a opção de trabalho remoto. As novas tecnologias, elas estão se apresentando como possibilidade de enfrentamento da pandemia, né? Sim, também, né? Bom, por causa das novas tecnologias, você consegue vacinas mais rápido, né? Você consegue atingir as pessoas com vacina, com infraestrutura de forma mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, você acaba tendo muitas distrações provocadas pela tecnologia. Então, durante uma aula, você pode ter aluno lá brincando no celular, vendo uma notícia, conversando com outro colega, né? Então, isso acaba gerando distrações que acabam interferindo no aprendizado do aluno, né? E essas distrações tomam o tempo do aluno, tomam a energia dele e ele acaba não tendo uma dificuldade a mais de fazer o curso dele, né? O tempo que antigamente, quando você ia estudar, você tinha que pegar um livro, ir para a biblioteca e ler o seu livro. E aí você tinha que se esquecer o resto do mundo à sua volta. Hoje é muito difícil, né? Você está, talvez até não na biblioteca nem no livro, mas está com o celular ligado. Aí aparece uma mensagem, aparece uma foto, aparece uma distração e a sua capacidade de concentração acaba diminuindo. Isso é uma coisa que a gente nota muito hoje nos alunos, que eles estão com uma capacidade de concentração menor e acabam produzindo menos por conta disso, né? Você passa um trabalho e o trabalho não vem com a qualidade que poderia ter, inclusive porque ele tem muitas fontes de informação, mas parece que fica meio perdido, a quantidade de informação é tão grande que acaba ficando perdido e não consegue transformar aquilo ali em um trabalho para ser entregue. É preciso maior foco, né? Maior Sim, concentração diante de é, tantas informações. foco e disciplina. Foco e disciplina. Com foco e disciplina você consegue dar conta da sua graduação, do seu mestrado. Mas as distrações hoje são maiores do que na época que eu era estudante. Professor Aquino, eu amei muito participar das suas aulas de metodologia científica, principalmente com relação aos pensadores, né, de como os pensadores pensam o método científico e pensam a realidade. Eu acredito que mais do que nunca o pensamento ele deve ser valorizado em uma sociedade que não reflete sobre a sua própria estrutura e situação atual, né? Como eu vejo que o senhor tem essa paixão também pelo lado filosófico. O senhor gostaria de falar um pouco sobre esse, essa sua atuação na disciplina de método científico e essa forma de conduzir os estudantes a refletirem sobre a sua realidade? O meu primeiro contato com a filosofia foi bem engraçado. Eu tinha uma tia que era professora e ela fazia faculdade. E na casa dessa minha tia eu encontrei um livro de filosofia. Comecei a folhear, a ler, achei interessante, até pedi o livro emprestado para mim para poder estudar em casa, né? E assim, eu sempre gostei de filosofia, mas acabei me formando no curso técnico e acabei voltando minha área mais para a área de engenharia, né? Que tem uma reflexão filosófica bem menos intensa. Mas eu nunca deixei de gostar de filosofia. Inclusive um irmão meu, ele está terminando o doutorado dele em filosofia. Então o que é que eu faço? Principalmente na disciplina de metodologia científica, eu gosto de estudar um pouco mais os fundamentos, né? O, o que é ciência, o que é que os pensadores antigos falavam sobre isso. Então eu gosto de me apropriar um pouco mais sobre esse assunto, inclusive assim, até para ver as consequências que você daquele seu conhecimento. Quais são as consequências daquele seu conhecimento? Quem responde isso não é a ciência em si, é São muito os mais filósofos. um pensamento filosófico que você tem em decorrência disso. Como, por exemplo, o que é justiça, né? O Como o que é livro que o senhor justiça, está né? lendo. O que é um dilema moral? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. De, o que é que você vai usar como um princípio para decidir o que você vai deixar de fazer ou fazer? É importante. Né? E a reflexão, né? Muitas vezes a gente age de forma irrefletida. Você tem uma situação e você vai agir só com a emoção. E aí você acaba não vendo as consequências que pode ter.
ou no momento político como nós temos hoje, polarizado, você tem apoio a candidatos que eles não são, digamos assim, moralmente defensáveis, mas existem muitos apoiadores. Por que acontece isso? Então isso aí É faz uma parte de reflexão. uma reflexão um pouco mais abrangente. Professor Aquino, né, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar esse momento para o senhor agradecer, agradecimentos à instituição ou pessoas que o senhor quisesse mandar um recado. Bom, só agradecer aos meus alunos, né, que por conta deles eu sou professor, né? Sim, Sem os alunos nós não teríamos professores também. Então, verdade, agradecer à instituição, né, pelo apoio institucional que nós temos, né, pela sala de aula, pelos equipamentos, pelo material, e que 2023 seja um ano bom para todos nós. verdade. Chegamos aqui ao final da entrevista, prazerosa com o professor Aquino, que eu admiro muito. Passei a conhecer presencialmente esse ano, no Renoem. Fico feliz pela possibilidade do CREAD e o IFCE possibilitar este momento através da nossa série Educação e Inclusão Social. Agradeço a todos e até o nosso próximo episódio. Um abraço.